Temos neste jornal o jornalista e comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde. Lês esta entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa ao El País, quando ele diz que o governo superou as expectativas, como um sinal de confiança que o Presidente está a transmitir ao exterior? Ele é um embaixador que está a transmitir para a Espanha basicamente duas ideias. A primeira interessa particularmente aos espanhóis, de que é possível consensos no Parlamento, mesmo apesar de resultados eleitorais que não dão as maiorias que muitas vezes são necessárias para governar sozinho. A segunda é de que Portugal tem neste momento conseguido cumprir quer os acordos com Bruxelas, quer aquilo que são os entendimentos de um governo que está em minoria, mas que encontrou esse tal apoio no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa certamente fez o seu trabalho de casa e lembra-se que o jornal a que deu agora a entrevista, há um ano lhes dizia que ele estava bem com o Deus e com o diabo. E o que ele quis aqui dizer é que, na verdade, se calhar neste momento, em termos de política, e essa é uma mensagem importante para a Europa, é preciso fazer essas pontes e muitas vezes estar entre o tal Deus e diabo, isto é, entre aquilo que as pessoas consideram ser válido e aquilo que as pessoas consideram pragmaticamente ser necessário. E é resultado da ação de Marcelo Rebelo de Sousa nessa capacidade de construir pontes, enfim, sarar feridas, estabelecer cooperação entre os diferentes interlocutores, que resulta a tal estabilidade política de que ele falava? Sim, embora me pareça que o mérito maior vai claramente para o Primeiro-Ministro, António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa apenas não atrapalhou e veio aqui colocar uma espécie de selo de garantia naquilo que é um entendimento que António Costa vai conseguindo, com mais ou menos dificuldade, com os partidos à sua esquerda. Mas Marcelo Rebelo de Sousa sabe também que o seu próprio futuro político, em termos de popularidade, que ele tanto gosta e trabalha para, depende daquilo que é exatamente a estabilidade governativa, que só é conseguida com dois aspectos. Em primeiro lugar, este que ele refere, que é a capacidade de entendimento à esquerda, e depois outro aspecto importante que ele omitiu nesta entrevista, eventualmente porque não lhe interessava, que é a capacidade de ter a direita, de alguma maneira, controlada naquilo que é a pressão que ele constantemente faz para que seja uma oposição mais ativa, mas sem criar nenhum engulho à tal estabilidade governativa de que ele precisa. Uma direita descontente, porque, enfim, diz que essa estabilidade governativa tem penalizado o país, a dívida não desce, os juros não descem, a economia não cresce, o emprego, enfim, continua a faltar. Jerónimo de Sousa também ouvíamos há bocadinho aqui alertar que o governo não está a conseguir fazer frente aos tais constrangimentos que bloqueiam o crescimento económico. Não estará o próprio Presidente a tentar tapar um bocadinho o sol com a peneira? O Presidente sabe que a economia tem uma debilidade estrutural que não está nem de perto nem de longe a ser corrigida. O crescimento económico que o próprio Governo, no plano que fez inicialmente pela mão de Mário Centeno e pela equipa de especialistas, desenhava, está muito longe de ser obtido. De resto, o Governo sucessivamente tem colocado metas menos ambiciosas para esse mesmo crescimento económico e o próprio Primeiro-Ministro é o primeiro a reconhecer que com este crescimento económico, daqui a algum tempo, nós teremos dificuldades que serão muito difíceis de superar. Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar esta mensagem numa entrevista feita a um jornal estrangeiro, para onde Marcelo, como eu dizia há pouco, faz mais o papel de embaixador, elogiando aquilo que é positivo e colocando um pouco debaixo do tapete aquilo que é negativo. Mas certamente que, por exemplo, nas conversas que ele tem tido com o líder da oposição, ele não pode omitir esse facto. Como também, de certeza, não o omite quando reúne com o Primeiro-Ministro e tem que lhe chamar a atenção, como de resto nesta entrevista ele diz que o faz, que é ter consenso, sim senhor, mas com condições. E as condições, certamente, que António Costa está a receber de Marcelo Rebelo de Sousa é que ele vai ter que fazer alguma coisa, não só para estabilizar a banca, mas também para fazer a economia crescer mais depressa. Ricardo, Pedro Passos Coelho tem passado as últimas semanas a insistir num assunto, Caixa Geral de Depósitos, são críticas, são reparos, são comentários, são metáforas. Já não é tempo do PSD arranjar outro assunto para fazer oposição, até porque a anterior coligação, se houve coisa em que pode ter falhado, foi precisamente na resolução dos problemas da Banca Nacional. É verdade, mas Pedro Passos Coelho tem um problema. Muitas das soluções que ele estaria a desenhar para o atual problema são soluções que António Costa está também ele próprio a experimentar. E Pedro Passos Coelho, desse ponto de vista, é preciso reconhecê-lo, tem coerência. Não vai agora começar a defender coisas que na campanha eleitoral defendeu de outra forma. E, portanto, ele tem aqui alguns constrangimentos. Agora, tu tens toda a razão. Não é com estas matérias que o PSD subirá na intenção de voto nas sondagens que mostram exatamente isso.
PSD está a cair. E aí, provavelmente, ele está também a deixar espaço muito válido e útil a António Costa, que, por exemplo, já pegou na bandeira da descentralização, sabendo que vai haver umas eleições autárquicas daqui a alguns meses, e essa é que é a matéria crítica de um eleitorado que vai olhar para o poder local e vai precisar que ele dê respostas mais eficazes. E aí, a crítica que agora Pedro Passos Coelho está a fazer, isto é, de que o PS tem aqui várias propostas, mas não está a conseguir executá-las, eventualmente vai ter agora que ser mais salientada se quer ainda dar frutos a tempo de um resultado um pouco mais simpático para o PSD nessas eleições. Ainda assim, mesmo com António Costa a trazer para a agenda política esse tema da descentralização, não será suficiente para sossegar o PSD? Não vai ser, certamente, até porque há setores internos do PSD que olham com muita desconfiança para a liderança de Pedro Passos Coelho e que esperam apenas uma oportunidade, que eu não sei se surgirá com um resultado das eleições autárquicas, mas aí eu acho que as expectativas já são tão baixas que dificilmente alguém poderá acusar Pedro Passos Coelho de não ter cumprido aquilo que se esperava, ou que pode ser, eventualmente, aquilo que a incapacidade de Pedro Passos Coelho venha a mostrar, se é que a virá, de não conseguir agarrar uma qualquer oportunidade. E é por isso, por exemplo, que Pedro Passos Coelho não quer deixar passar em vão esta questão da Caixa Geral de Depósitos, porque sabe que tem ali um elemento neste momento em debilidade, que é o Ministro das Finanças, não tanto por esta questão da Caixa Geral de Depósitos, pela questão dos juros da dívida. Essa é a matéria realmente sensível e isso torna, neste momento, Mário Centino mais débil. E estando mais débil, é para aí que os partidos da oposição à direita têm que atacar. Breves segundos. Passos ganharia pontos a trazer para o debate político? Que temáticas? Desde logo esta questão da responsabilização maior das câmaras municipais naquilo que é uma resposta mais eficaz para as pessoas, a questão do emprego, e ali já começou a falar daquilo que são os baixos salários das pessoas que neste momento estão a ganhar emprego, e finalmente aquilo que é crucial. A economia precisa de crescer mais, não apenas a partir das exportações, mas também a partir de formas de consumo interno que deveriam ser mais altas do que o que são. Ricardo Jorge Pinto, obrigado por ter estado connosco. Bom resto de fim de semana.